Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de extensivo do Matemática com o Pedro 2019. Eu quero apresentar rapidamente como é que é o funcionamento do curso, né? E sejam muito bem-vindos. A gente vai trabalhar bastante esse ano para que seja um ano de muitas aprovações. A primeira coisa é sobre o material. Vocês vão receber agora, pessoal, 2 livros. O livro de teoria, que deve vir sempre nas aulas com vocês, e o livro de temas. Esse livro de temas, na verdade, são 4 apostilas, vocês estão recebendo o temas 1, mas ao longo do ano vocês vão receber os outros. Para cada uma das nossas aulas teóricas, existe sempre um tema nesse livro chamado de livro de temas. O que vai acontecer? Os temas têm 45 exercícios. Sempre os 30 primeiros exercícios do tema são sobre a aula que a gente viu naquela semana. E as questões finais, elas revisam as matérias que já foram trabalhadas. Então, dessa maneira, vocês vão ter uma revisão contínua, apesar de que no final do ano nós teremos ainda 4 aulas de revisão antes do vestibular da UFRGS. Esse material aí, esse livro de temas 1, ele tem no final a resolução comentada de todas as questões. Além disso, vocês têm a possibilidade de ver aquelas questões mais difíceis, a resolução em vídeo, que eu acabei gravando agora os vídeos dessas questões para facilitar o estudo de vocês em casa. Então existe a possibilidade de olhar a resolução no PDF que está lá, e também existe a possibilidade de assistir o vídeo dessas questões que são mais complicadas. Sobre os plantões. Nós temos 2 modalidades, o plantão coletivo, que serve para a gente ver as dúvidas do tema, Então, a partir da segunda semana, já temos plantões coletivos para ver dúvidas do tema 1, na terceira semana, plantões coletivos para dúvidas do tema 3, E essas dúvidas, esses plantões, o aluno não precisa agendar, ele pode comparecer sempre que ele quiser. Eles ocorrem ou antes ou depois de uma aula teórica minha. Então, por exemplo, segunda-feira tem uma aula teórica segunda às 2h. E da 1h15 às 2h, 45 minutos antes, tem um plantão de dúvidas, Claro, a partir da segunda semana, que eles vão começar a funcionar, para ver as dúvidas já do tema da semana anterior. Terça-feira, a gente tem aula teórica às 10h, e depois da aula teórica, das 11h45 até 12h30, tem um plantão também coletivo. Você não precisa vir no plantão no dia que você fez a aula. Os plantões são abertos. Vocês podem vir quando quiserem e de acordo com a necessidade de vocês. Quarta-feira também, o mesmo horário, das 11h45 ao 12h30. Quinta-feira eu tenho aula à tarde, quinta às 2h, então antes dessa aula tem um plantão coletivo. E na sexta-feira tem aula sexta às 10h, e depois da aula, das 11h45 ao 12h30, vocês têm um plantão também. Os plantões individuais, eles funcionam de acordo com a demanda que eu vou tendo. Eu vou marcando com vocês, ou pelo Face, ou pelo WhatsApp, a gente vai agendando, Não existe um horário fixo, Mas eu dou conta de ir agendando de acordo com a necessidade de vocês e com a minha agenda, a gente consegue se equilibrar e marcar esses plantões. O objetivo principal desses plantões é ver dúvidas sobre outros exercícios, É ver dúvida de uma prova de vestibular que tu resolveu e ficou com dúvida, de uma prova do Enem, que tu tem questões, ou de algum assunto que tu tem mais dificuldade, A gente pode sentar e fazer um plantão individual. Mas, claro, nada impede também que tu me pergunte uma dúvida de um tema que tu também tinha, enfim, que tu não conseguiu vir no plantão coletivo. Simulados. Como é que funcionam os simulados 2019? Nós teremos alguns simulados estilo URGS, que são simulados com 25 questões, eles ocorrem nas sextas-feiras e as inscrições são feitas pela internet e à medida que eles forem acontecendo, vocês vão ficar sabendo e vão ter um prazo para se inscrever. Vamos ter simulados estilo Enem. Esses simulados são aqueles da empresa Evolucional, que todos os alunos do curso têm direito a fazer, e vão ser 2 que estão contratados, um em maio e outro em agosto. Eles vão ser realizados em 2 domingos de maio e depois em 2 domingos de agosto. Esse simulado da Evolucional tem a vantagem de vocês terem uma nota com TRI, que é fundamental se tu vai fazer um simulado do Enem, tu saber como é que tu te sairia, não pensando no número de acertos, mas lá na régua, como é que foi a tua classificação, em que posição que tu ficou. Para a gente finalizar, eu quero dar uma orientação de estudos, eu vim na aula, eu estou com esse material do Pedro agora, e o que eu faço? Bom, então o que eu sempre... a minha indicação é que vocês estudem matemática 3 vezes na semana. 2 vezes com um tempo maior, 2 vezes com 1h30, 2 horas,
E uma terceira vez de 30 minutos, de 40 minutos, que seria mais rápida. O primeiro dia de estudo, eu indico que ele seja feito perto do dia da nossa aula teórica. Tá? Então, pertinho do dia da nossa aula, tu vai lá e já dá a tua primeira estudada. O que tu faz nesse primeiro dia? Revisa os exercícios, os conteúdos da aula. Resolve as primeiras 25 questões do tema, de preferência sem olhar a resolução. Tem uma resolução lá atrás, tu não sabe, pula, vai adiante, vê o que tu consegue fazer, tu e a questão. Né? Senta ali com o livro e sem nenhum auxílio, né? Primeiro tu revisa a matéria, revisa o conteúdo, mas na hora que tu vai resolver os exercícios, é tu e o exercício. Vê o que tu consegue fazer. No final, tu vai olhar as resoluções das questões que tu não conseguiu fazer, vai dar uma corrigida, ver quantas tu acertou, né? E dar uma olhadinha na resolução. Às vezes, olhando a resolução, tu vai entender a questão e vai dizer, que rateada, como é que eu não entendi? Que bobagem, errei uma conta. Ou, às vezes, tu vai olhar e não vai entender. Né? Quando tu entender a resolução da questão, não faz ela na hora. Tá? Qual é a minha indicação? Tu só vai nesse dia olhar a resolução das questões que tu não conseguiste fazer. Tá? Aí, num segundo momento, que é no período intermediário, tu vai começar tentando refazer aquelas questões que tu teve dificuldade. É super importante, gente, que vocês voltem nas dificuldades. Às vezes, num segundo dia, a gente pode nem estar se dando conta, mas o nosso cérebro continua trabalhando naquela dúvida. E num segundo dia, tu vai conseguir resolver aquela questão que tu não tinha conseguido ou que tu não tinha nem ideia. E às vezes ela vai continuar sendo uma dúvida, e daí ela deve ser levada para o plantão. Tá? E nesse dia você vai terminar de fazer as questões restantes, né? As 20 questões finais do tema, para fechar as 45. Sem olhar a resolução dessas 20, só depois que tu fizer elas que tu deve olhar lá no final do livro. Bom, será que eu acertei? Quais que eu tive dúvida? E antes da próxima aula, esse dia, esse terceiro momento, é um dia rápido de estudo. É um dia de meia horinha. Daí tu vai só tentar refazer aquelas questões da parte final do tema que tu não tinha conseguido fazer, tu vai pegar elas de novo, tá? Vai te organizar para o plantão, e eu acho legal tu dar uma lida de novo na aula teórica da semana anterior, porque daí tu chega aquecido para a aula seguinte, tu já chega bem por dentro do que a gente vai trabalhar. Além dessas orientações, esse ano nós vamos ter algumas aulas de matemática básica. Essas aulas de matemática básica estão sendo gravadas, vocês vão receber um material semanalmente, tá, de exercícios e de vídeos, onde vocês vão ter um suporte, principalmente para aquele aluno que tem mais dificuldade. Um excelente ano de trabalho, tá? Eu desejo tudo de bom para vocês e vamos trabalhar juntos. Essa parceria é o que eu mais gosto.